Oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje então quando algumas pessoas acreditam que tem um X aí para relacionamento. As pessoas acreditam que tem o dedo podre, né? Que sempre dá algum problema aí, que não só ficam com homens, com mulheres que não prestam. Tá? Então é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Pra gente se relacionar primeiro com alguma pessoa, né, seja... eu vou falar aqui de relacionamento íntimo mesmo, né, de relacionamento casal. A gente precisa primeiro ter muito claro o que a gente quer. Por quê? Porque quando eu não sei muito bem o que eu quero, o que eu quero no sentido de... O que eu quero pra minha vida mesmo, de relacionamento, de vida, é casar, é fazer uma família, é só ter um lance, é só ter algo passageiro, eu quero festa, eu não quero. A gente precisa primeiro ter em mente o que a gente quer. E também a gente precisa ter em mente o que a gente quer da pessoa. Né? Eu quero uma pessoa que queira a mesma coisa que eu. Aí a gente fica às vezes assim naquela de eu quero uma pessoa que queira a mesma coisa que eu. Tá, mas o que tu quer? Já começa por aí. Se tu não sabe o que tu quer, como é que tu vai atrair uma pessoa que não sabe o que quer também? Ou vai atrair uma pessoa que daqui a pouco vai ficar naqueles altos e baixos, naqueles furacão, e não vai dar certo também. Vai ser sempre, a vida vai ser sempre aquele furacão, aquela coisa de daqui a pouco tá bom, daqui a pouco não tá, e né? Porque eu não sei o que eu quero. Então a gente tem que ter em mente, sim, o que a gente quer de um relacionamento. Não é só da pessoa especificamente, mas o que a gente espera de um relacionamento. Né? Eu quero ter um relacionamento em que meu parceiro, a gente consiga se comunicar, a gente seja amigos, a gente queira casar ou não, a gente queira só um namoro, em que alguém que queira família ou não, eu quero alguém que seja isso, aquilo, outro. Porque essas coisas, a partir do momento que eu sei que eu quero e eu vou sentindo isso, eu vou enviando essa vibração, eu vou enviando essas informações para o universo. E aí é isso que ele vai providenciar para mim. Então, se eu tô na dúvida do que eu quero, ele vai enviar alguém que tenha dúvida também. Ou daqui a pouco não vai nem enviar nada. Né? Ou daqui a pouco eu quero isso e depois eu quero aquilo, daqui a pouco não é mais isso, agora já é aquilo. Vai chegar um momento em que ele não vai enviar nada, porque cada vez que envia não era aquilo. Envia uma coisa, mas não era, mas não era isso, mas não era assim, mas não era assado, então não vai enviar mais nada. Daí às vezes são as pessoas que estão há um tempão aí sem relacionamento nenhum. E existem alguns fatores dentro dos relacionamentos que são importantes a gente saber, pra gente entender, pra também poder saber o porquê que eu vivo hoje o relacionamento que eu vivo. Pra quem já tem um relacionamento, ou pra quem já passou por alguns relacionamentos, pra poder entender. Então vamos lá. Tudo que isso, né, isso eu já falei algumas vezes, tudo que acontece na minha vida hoje é por conta de coisas que estão registradas lá no meu subconsciente, na minha caixinha de crenças, de condicionamentos, e eu vou replicando aquilo a minha vida inteira. Então, vou dar um exemplo real aqui de uma menina em que ela não conseguia fixar relacionamento com ninguém. Tá? Então ficava um tempo e a pessoa deixava ela, ficava um tempo a pessoa abandonava ela, né? Ia embora e tudo mais. E aí o que acontece aí? Existe registros no subconsciente dela em que estava explícito pro inconsciente, pra mente subconsciente, que não era seguro ela ter relacionamentos longos, que não era seguro ela ter algo duradouro,
né? Algo não que não fosse de verdade poderia até ser os sentimentos de verdade, mas que não ficasse muito tempo. Então aconteceu várias coisas aí durante a vida dessa menina, e uma das coisas, né, aplicando terapias aí e tudo mais, a gente visitando aí o subconsciente dela, em que, por exemplo, um dos exemplos, lá na concepção do pai e da mãe, ela sentiu que a mãe estava sendo forçada os pais acho que já eram casados. Já eram casados. Então, que a mãe estava sendo forçada naquele momento. Não, os pais não eram casados, o pai tinha um outro relacionamento. E aí a mãe ficou tentando ficar com o pai por muito tempo e tudo mais. E aí quando o pai resolveu dar uma chance para a mãe, e aí pegou ela de jeito, ela sentiu naquele momento como se fosse uma forçação de barra, como se fosse meio que um estupro, alguma coisa assim. Então essa foi uma das coisas, né, que ela foi levando para a vida. Ela sentia muita dor, inclusive, no ato. Então, que ela foi levando para a vida de que não era legal, não era bom, porque não era algo verdadeiro ali naquele momento. Então, né, não vou ficar com as pessoas muito tempo porque vou ser obrigada a fazer coisas que eu não quero. A partir do momento que quando começa a chegar naquela parte de ter que assumir um papel de esposa ou de, né, a pessoa tem que me deixar, tem que me abandonar porque eu não quero chegar nessa parte de ser obrigada a fazer algo que eu não quero fazer. E outras coisas foi sendo identificado, outras coisas foram formando crenças e visões de mundo dentro dela, né? Assim como de honrar a mãe também, então de não ter algo melhor daquilo que a mãe tinha conseguido ter para se mostrar, isso tudo inconsciente, né? Para se mostrar para a mãe que independente do que ela fizesse, ela também não conseguiria ter um relacionamento de verdade, uma coisa mais duradoura e tudo mais, né? Então honrando a mãe também nesse sentido. Isso tudo inconsciente. E aí as coisas foi vindo os acontecimentos, as pessoas vinham para a vida dela e saíam. E conforme ela foi limpando, foi vindo outros eventos também relacionados à relação, coisas que ela interpretou, né, da mãe com o pai e tal, e aí ela foi guardando no subconsciente dela que não era seguro ter relacionamentos duradouros, que sempre que a coisa começasse a ficar mais séria, o ideal era que a pessoa abandonasse ela. Outro fato que aconteceu foi que daí o pai no início não ficou com a mãe porque ele voltou para a família dele, então tinha isso também, né, de volta, me abandone e volte para tua primeira família porque isso que é o certo. E às vezes não eram os namorados dela, às vezes nem tinham ou nem não eram pessoas casadas e tudo mais, mas acabavam voltando para sua família, tipo, voltando para sua família, mãe, acabavam ouvindo mais a mãe do que ela, acabavam dando muito mais, deixando como prioridade na vida deles a família que eles já tinham do que ela, porque ela se colocou nessa situação de que era errado, então coloquem prioridade na vida de vocês, quem vier se relacionar comigo, sempre quem já veio primeiro, né? Então não a mim, não que um tenha que ser prioridade, mas acabava que a coisa quando ia ficar mais séria eles abandonavam às vezes para ficar com a mãe, não para ficar com outra mulher, com outra pessoa, entende? Mas isso é algo que estava no subconsciente dela, e por estar no subconsciente dela, a gente vibra numa frequência energética, esse sentimento, né? Mesmo que ele esteja inconsciente. E aí fica vibrando, fica uma placa no nosso campo energético aqui dizendo, né, venham e me larguem, venham e me abandonem, não fiquem muito tempo comigo. Então tem essas questões, né, de que a gente
Não, e aí às vezes a gente acha que a gente tem o dedo podre, aquela coisa toda, mas tem alguma coisa ali para isso. E já aconteceu, e aí depois que ela começou a tratar e foi mudando esse campo energético, aconteceu já de vir pessoas que ela tinha namorado dizer para ela que até hoje não entendem por que terminaram, porque gostavam de verdade. Se gostavam de verdade, a pessoa gostava de verdade dela. Então percebem que assim, ó, mesmo que fosse verdadeiro, tinha uma informação de me abandonem, de que não é seguro. Então alguma coisa tem que acontecer para que as pessoas não fiquem comigo. Isso tudo inconsciente. E aí quando a gente vai vivendo as coisas por conta daquilo que está no nosso subconsciente, a gente também vai criando crenças conscientes na nossa cabeça e que cada vez que a gente fala e cada vez que a gente pensa, vai reforçando ainda mais essa vibração, essa frequência de me abandonem, de me traiam, né, de me deixem. Que é quando a gente, por exemplo, começa a dizer que tem o dedo podre. Então quanto mais a pessoa diz que tem o dedo podre para relacionamento, mais ela está afirmando para o universo e para o subconsciente dela de que ela tem o dedo podre e que é como se ela estivesse dizendo: venha mais disso para minha vida, venha mais pessoas para minha vida que me provem que eu tenho o dedo podre, porque eu acredito de fato nisso. Sabe quando a gente acredita assim com todas as nossas forças que uma coisa é verdade? E quando a gente acredita que isso é verdade na nossa vida, é isso que acontece. Então quanto mais eu disser que eu tenho o dedo podre, quanto mais eu disser que homem não presta, que mulher não presta, é isso que eu vou atrair para minha vida. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma sensação que às vezes a gente também não sabe nem explicar, dos ciúmes, né? Tem uma sensação, aí a pessoa tá sempre brigando com a outra por ciúmes, tem aquela sensação de posse, aí isso é o que está por trás, né? É a sensação de posse, como se o outro pertencesse a ela. Justamente porque ela tem que fazer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa para que o outro enche o saco e abandone ela. Então eu tenho atitudes extremas com o outro, de querer ser que o outro seja o que eu quero que ele seja. De ter ciúmes, de não acreditar, de não conseguir acreditar que existe algo verdadeiro, que existe um sentimento verdadeiro ali, de estar sempre em dúvida. E quando eu coloco dúvida, é dúvida que eu recebo. Quando eu coloco ciúmes, é ciúmes que eu recebo. Quando eu coloco amor, é amor que eu recebo. E aí, o amor aqui é o amor incondicional, é o amor de aceitar a pessoa como ela é o amor de dar para a pessoa aquilo que ela precisa, no sentido de respeitar ela como ela é e de fazer a pessoa feliz. O que é o dar amor? É o cuidar, é o ter o cuidado, é o ter o carinho, é o ter a compaixão, é o entender que a pessoa que a pessoa é um ser humano e o que a pessoa está precisando. E sempre que eu fizer isso, eu vou receber isso também. Porque eu não tenho como receber algo diferente daquilo que eu estou emanando. Mas daí às vezes as pessoas vêm e falam assim: mas eu faço de tudo pelo meu parceiro, eu faço de tudo pelo meu companheiro, e ele só me traz mais dor, ele só me trai, ele não me respeita e tudo mais. Tá, mas tu tá te respeitando? Como é que tu cuida de ti? Tu não consegue cuidar do outro, tu não consegue dar por outro aquilo que tu não dá pra ti mesmo. E a partir do momento em que tu consegue te dar respeito, te dar amor, te dar carinho, te entender, é quando tu consegue dar isso pro outro também. Porque se eu tô com raiva de mim, por que eu sou assim, porque eu sou uma trouxa, porque eu aceito tudo que ele faz, eu tô aqui, eu sou um cachorrinho, eu só fico tomando, eu aceito tudo que a pessoa faz, o que eu tô emanando aí? Eu não tô emanando amor, eu tô emanando raiva. Eu acho que eu tô sentindo amor por ele, mas na verdade eu tô emanando raiva, eu tô emanando ódio, eu tô emanando falta de confiança, inclusive, só que é autoconfiança.
Porque tudo que eu estou sentindo por mim é o que eu vou sentir, é o que eu vou atrair para minha vida. Então, se eu estou me sentindo uma idiota por estar aceitando tudo que a pessoa está fazendo, é isso que está acontecendo, é isso que eu estou atraindo. Que ele faça mais para eu me sentir mais idiota, porque é isso que eu estou pedindo. Então, quando eu começo a olhar para a situação de uma forma em que eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me amar, eu tenho que me perdoar, apesar de tudo, porque eu entendo que eu estou aqui para evoluir, que tudo é um aprendizado, e eu começo a interpretar as coisas de uma forma positiva em que eu consiga me sentir melhor. Tem um vídeo falando sobre o poder da interpretação positiva, assistam lá para conseguir fazer melhor essa parte. Mas quando eu começo a interpretar as coisas dessa forma é quando eu consigo a me amar. E quando eu consigo a me amar, eu começo a entrar na frequência do amor. Quando eu começo a entrar na frequência do amor, eu começo a mudar o meu campo em relação ao outro também. Eu não consigo mudar o outro. Agora, quando eu mudo eu mesma, o meu campo muda e aí o outro também muda. E quando eu digo o outro também muda, vai acontecer aquilo que estiver, que o outro também estiver preparado para ele. Ou ele muda a tal ponto de entrar na tua frequência do amor, ou ele muda a tal ponto que isso se rompe, e aí tu que está vibrando na frequência do amor vai atrair algo que te traga amor e não dor. E aí às vezes a gente não consegue olhar para isso porque a gente acha que a gente está tão cego olhando aquela pessoa e que não vai ter mais ninguém do mundo para ficar com a gente, que aquela pessoa é a última pessoa do mundo, que não existe mais ninguém no universo, e eu fico tentando e batendo cabeça e sofrendo e me inferiorizando, me vitimando, porque eu acho que eu gosto daquela pessoa e que ele é meu e é posse, aquilo é uma posse, mais fundo eu vou, mais negativa eu fico, mais dor eu tenho. Mas tenham certeza de uma coisa, tenham certeza absoluta de uma coisa, que quando a gente começa a vibrar na frequência do amor, quando a gente começa a olhar pra gente, se cuidar, se respeitar e não querer mais que o outro se faça o que a gente quer que seja feito, de não querer mais dominar o outro, eu começo a soltar os meus medos de não ser aceita e por isso eu tenho que enfiar alguém goela abaixo em mim, eu começo a vibrar na frequência do amor. E aí não tem como eu receber mais dor quando eu estiver vibrando amor. Eu vou receber amor quando eu estiver vibrando amor. Se vai ser com essa pessoa, não sei. Mas se não for com essa pessoa, vai vir algo muito melhor, porque vai vir amor o próximo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, do que a gente fala e do que a gente pensa quando a gente está num relacionamento. Porque a gente vai atrair pra gente, a gente vai atrair pra nossa vida uma pessoa que vai ativar na gente os gatilhos dos medos que eu tenho que olhar em mim. Os gatilhos das coisas que eu coloquei como sendo seguro e certo na minha caixinha de condicionamentos e que na maioria das vezes está inconsciente. Eu não sei o porquê que eu faço dessa forma. Só que quando a gente toma consciência disso, que nem agora vocês que estão assistindo esse vídeo estão tomando consciência que existe isso, tudo que não está bom é porque tem um condicionamento negativo dentro de ti, porque existe um medo. Tu já está sabendo agora que existe, que funciona desta forma, né? Essa é uma das leis aqui do universo, né? da humanidade, do campo energético, não terrena, né? Do campo energético. Então agora tu tem consciência disso. E para sair disso, tu precisa olhar para isso. Só que a partir desse momento que tu está tomando consciência disso agora, a partir de hoje, tu não precisa mais querer que o outro seja como tu quer que ele seja. A partir de agora tu pode soltar isso de achar que tu tem o dedo podre,
de achar que os homens não prestam, que as mulheres não prestam, porque isso é um condicionamento, isso é uma crença, por conta de alguma coisa que tu viveu e tu interpretou. Então agora tu sabe que existe alguma coisa, por mais que tu ainda não saiba o que é, tu tendo essa consciência de que existe isso, tu já pode começar a pensar duas vezes antes de pensar, ou antes de agir, ou antes de falar alguma coisa. Tu já pode dizer pra tua mente, quando ela vier um pensamento, mente, fica quieta aí, porque agora eu já tô entendendo um pouquinho melhor, eu já sei que isso não é verdade, eu sei que isso é alguma coisa que aconteceu comigo, né, e eu interpretei de alguma forma, por isso criou um medo dentro de mim. Então fica quieta aí, porque eu já sei que eu não preciso mais reagir desta forma. Isso já é meio caminho andado para tu começar a alcançar a tua paz. Porque ninguém te trai. Tu te permitiu ser traída. Ninguém te abandona. Tu te permitiu ser abandonada. Ninguém te causa dor. Tu te permite ser que te causem dor. Tu te permite estar em dor. O outro não tem poder nenhum sobre a gente. É a gente que tem o poder sobre os nossos sentimentos de acordo com os medos que eu tenho. E quanto menos medo eu tenho, quanto mais eu entendo, identifico e ressignifico os meus medos, menos dor eu tenho. Mais eu entendo a minha vida e mais eu entendo o outro. Então, quando a gente tem um X para o relacionamento, quando eu não consigo me relacionar, não sou feliz nos meus relacionamentos, as pessoas vêm e me deixam, ou eu sou traída, ou eu tô há um tempão sem conseguir me relacionar com ninguém, existem essas crenças aí. Existem esses medos, esses condicionamentos. E condicionamentos que foram dados por ti mesmo desde a tua infância, ou numa situação como essa do exemplo que eu dei no início do vídeo, e de coisas que aí depois eu mesma vou reforçando pra mim, coisas que com certeza eu julguei de relacionamentos que eu vi. Quando a gente fala de interpretações que eu dei desde a minha infância, eu também estou falando de julgamento. Porque às vezes eu convivi com uma mãe, ou com um pai, ou com um avô, ou com uma avó, em que brigavam muito, em que se batiam, em que se desentendiam direto, em que gritavam direto. Qual é a informação, o que eu estou interpretando com aquilo e qual é a informação que eu estou enviando para o meu subconsciente? De que ter um relacionamento duradouro não é legal, que a partir do momento que a coisa... Aí as pessoas vêm com essa crise, né? Ah, é a crise dos 7 anos. E aí, isso nada mais é, na verdade, do que uma crença. Porque eu tenho registrado, né, a crença dos 7 anos, isso é uma crença, é um paradigma, é uma crença universal, é uma crença que todo mundo tem. Quem não sabe que essa crença existe, ou quem nunca deu bola para essa crença, deve estar casado aí há uns 50 anos já. Não é verdade? Agora quem fica nessa, não, olha, já 6 anos agora, estou começando a entrar na crise já, e a crise é a frequência energética, é o campo energético que está começando a se virar já para a gente entrar na crise dos 7 anos. É óbvio que quando fechar 7 anos vão se pegar a pau. Porque está com essa crença e já está com isso firmado ali de que isso vai acontecer. Entendem isso? Percebem isso? Agora, se eu não dou bola para aquilo, aquilo não acontece. Se eu não dou foco, se eu não dou valor para aquilo, aquilo não acontece. Se eu vejo que aquilo não faz sentido, aquilo não acontece. Então, as crenças que a gente tem, né, de relacionamento influenciam muito para que a gente crie um grande X aí nas nossas relações. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje, para começar a prestar atenção no que vocês falam, no que vocês pensam. E saibam que existem alguma coisa sim registrada aí no subconsciente.
né? E aí, como eu estava falando, de se eu convivi então com um pai e uma mãe, seja um vô, uma avó, ou algum tio, alguma tia, mas que eu tinha convivência muito frequente com eles e que brigavam muito, eu também estou dizendo pro meu subconsciente que não é seguro, que não é legal, que causa dor ficar com uma pessoa por muito tempo, que causa dor ter um relacionamento sério, fazer uma família, porque daqui a pouco a gente vai começar a brigar e aí vai sofrer, então não é legal, então vamos ficar um tempo junto, quando a coisa começar a ficar séria vamos se afastar, vamos se abandonar, vai acontecer alguma coisa para que um deixe o outro, pra gente não chegar naquele ponto da coisa ficar séria, porque se eu chegar lá vai doer, a gente vai brigar muito, porque eu tenho aquele modelo de relacionamento como sendo o padrão no meu subconsciente. Então são esses padrões que a gente cria e vai criando aí, e vai levando esses X, vai botando esses bloqueios para que a gente tenha uma vida de paz e de leveza. Então, primeira coisa é entender que existiam informações no meu subconsciente que foi eu que coloquei e que mesmo que eu não saiba qual é, eu já posso começar a ter uma reação diferente diante das situações, porque eu já começo a aceitar que existe um medo ali, ou um medo de ser abandonada, ou um medo de ser forçada, ou um medo de ser de briga, ou um medo de alguma coisa. Então eu já não preciso mais reagir como eu reajo hoje, não é no impulso, na raiva, na posse, nos ciúmes, porque eu já posso entender que existe isso, eu já posso começar a me perceber e começar a buscar na minha memória quais foram os meus exemplos passados de relacionamento, o que eu vi, né, o que eu interpretei, o que eu achava de cada um das pessoas, dos personagens, né, das pessoas envolvidas naquelas situações. E aí eu já começo a entender o porquê que eu crio a minha realidade em relação ao relacionamento. E o segundo ponto é eu começar a entender que cada um tem os seus condicionamentos também. Que a pessoa não tem que ser como eu quero que a pessoa seja. Que a pessoa é como ela é. E que foi eu que atraí ela para minha vida. E que eu atraí exatamente o que eu precisava atrair. Eu precisava exatamente a pessoa estar me dando exatamente aquilo que eu estava pedindo. Eu não tinha como atrair outra pessoa se eu não estava pedindo outra coisa, se eu estava pedindo alegria, se eu estava pedindo parceria, se eu estava pedindo felicidade, se eu estava pedindo crescimento. Eu não vou atrair isso se eu estou sentindo que eu tenho o dedo podre, que as pessoas não prestam, que eu só me ferro. Entendem? Eu não tenho como atrair isso se eu tô sentindo isso. Se eu estou com esse padrão na minha mente. Então a pessoa que veio e que está me causando essa dor, ela está sendo um instrumento para me dar exatamente o que eu estava pedindo. E está perfeito como está. Porque enquanto não vier essa pessoa para me dar o que eu estava pedindo, eu não consigo tomar consciência daquilo. E tem gente que não toma consciência a vida inteira. Tem gente que vai a vida inteira só achando que é o outro que está causando dor, que é o outro que é o culpado. Então, tomem consciência disso, que o outro está dando para vocês o que vocês estão pedindo. Então analisa aí o que é que tu está pedindo, quais são as tuas crenças, o que tu está falando, qual é a historinha que tu está contando para os outros. A historinha no sentido de que, eu sempre me ferro. Sim, e isso pode ter sido verdade até hoje, eu não estou dizendo que não. Isso pode ter sido, tu pode ter tido 3, 4, 10 relacionamentos e só te ferrou. Eu estou dizendo que a tua história é mentira? Não, eu não estou dizendo que a tua história é mentira. Eu estou dizendo que quanto mais tu contar essa história, mais essa história vai se repetir. Mas como é que eu faço para parar de contar essa história? É parar, é identificar os teus medos, é identificar as tuas crenças referente a relacionamento, parar de contar a historinha e começar a tratar dos teus medos. É começar a mudar as tuas crenças. Enquanto tu tiver a crença de dedo podre, não vai vir algo legal pra tua vida, vai vir algo que te confirme que tu tem o dedo podre. Não tem como vir outra coisa. É isso que tu está emanando, é isso que tu está pedindo pro universo. Me mandem mais pessoas. Então aquela pessoa é culpada? Não. Aquela pessoa, na verdade, está te dando o que tu está pedindo. Assim como a pessoa deve ter tido alguém, deve estar no campo energético dela,
Venha pessoas que tenham ciúmes de mim, venha pessoas que queiram me controlar, venha pessoas que sejam submissas por conta de condicionamentos que estão na caixinha dela. Então está tudo perfeito como está. Está tudo perfeito como está. Tu está dando o que a pessoa está pedindo e a pessoa está te dando o que tu está pedindo. Por conta dessas crenças que tu tem, por conta dos julgamentos que tu fez, por conta das interpretações que tu fez e principalmente pelos reforços que tu faz. Quais são esses reforços? De continuar falando que tu tem o dedo podre, que tu não consegue ficar com ninguém muito tempo, que tu tá há um tempão sem se relacionar com ninguém, que não dá certo, que tu não nasceu para se relacionar, que tu não nasceu para casar, que tu não nasceu para ter família, que não adianta, eu não consigo ter isso mesmo. E se é algo que tu realmente não quer, beleza, vida que segue, tá tudo certo. Agora, se é algo que tu tá falando, mas lá dentro era puta merda, como eu queria ter alguém, então para de falar e começa a olhar para isso. Enquanto tu não parar de falar e não parar de pensar assim, tu não vai tirar esse X para relacionamento. Pode ter algo que tu tenha visto e tenha interpretado, né? Pode não, com certeza tem algo que tu viu e que tu interpretou na tua infância, pai, mãe ou pessoas próximas, e aí para isso está trazendo esse X no teu relacionamento. E quanto mais tu reforça isso com as tuas palavras e os teus pensamentos, mais isso se torna uma verdade. Certo, pessoal? Então é daí que vem o nosso X, tá? Para relacionamento. Não espera que o outro seja aquilo que tu quer que ele seja. Olha pra ti e muda tu. A hora que tu mudar, a situação muda. E entenda que tem coisas que tu interpretou, que tu julgou e que por conta disso tu estás repetindo, né? Está reforçando esse padrão. Então, para sair dessa frequência, é só mudando tudo isso. E o primeiro passo é começar a não reagir mais. É respirar fundo e perceber na hora. Mesmo que tu não consiga perceber na hora às vezes a gente está ali no calor da emoção e tudo mais e acaba fazendo. Mas senta depois sozinho e reflete. Por que eu tive aquela reação? Qual foi o medo que desencadeou em mim naquela hora ali? Quem que eu via fazendo isso lá no meu passado e eu julguei que estava certo ou que estava errado? Comecem a refletir depois que fizerem, se não conseguirem não fazer. Tá? É dessa forma que a gente começa a sair dessa vibração. Qualquer dúvida, então, só deixar aí nos comentários. Muito obrigada a todos.